Nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Tal é a lei. Bem, amigos ouvintes do programa radiofônico A Voz do Espiritismo e também os amigos do site avozdoespiritismo.com.br. Hoje nós iremos conversar com Ana Laura Pires, né? Eita, que beleza! Ela irá abordar para a gente um tema muito interessante, que eu já assisti uma palestra que ela fez nesse sentido, e a convidei para trazer, para mostrar para os nossos ouvintes, os amigos do site, a importância desse tema, principalmente nessa época do ano. Vamos ouvir primeiramente os cumprimentos da Ana Laura Pires. Boa tarde a todos. É sempre um prazer poder falar em nome do Espiritismo, falar sobre as lições de Jesus e hoje em especial sobre os desprendimentos dos nossos bens terrenos e sobre a transmissão dos bens terrenos também. Boa tarde, Nelson. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Nós estamos aqui no Grupo Espírita da Fraternidade, do qual a Ana Laura faz parte, é voluntária, é palestrante, é uma batalhadora aqui do Grupo Espírita da Fraternidade, né? E nós estamos aqui num horário atípico, não horário de reuniões. Viemos usar a casa para fazer a gravação, né? Isso Aproveitando mesmo. o ambiente agradabilíssimo, gostoso, o ar-condicionado, o equipamento, né? E nesta casa estará no dia 8 de novembro o Aguinaldo Paviani, com o tema mediunidade. Então, o tema mediunidade, muito importante. Aguinaldo Paviani fazendo palestras pelo Brasil inteiro, autor de vários livros muito bons. Ele é de Votuporanga, né, consultor empresarial na área de palestras motivacionais. É presidente da Associação Beneficente Caminho de Damasco, em Votuporanga, e atende a crianças e adolescentes. Também é escritor, tendo publicado e psicografado várias obras espíritas sensacionais, por sinal. Ele estará no Grupo Espírita da Fraternidade, na rua Rintaro Takahashi, número 81, no centro de Araçatuba, no dia 8 de novembro, às 20 horas. Ana Laura, tema importantíssimo, principalmente nessa época do ano, como quando o Brasil, não sei se todo o planeta, eu creio que não, o Brasil, né, comemora o dia de finados, o dia dos desencarnados, para nós espíritas, né? E você abordou esses dias aqui nesta casa este assunto de uma forma brilhante. Eu pedi Obrigada. para você mostrar para os nossos ouvintes, então, o desprendimento dos bens terrenos e transmissão dos bens terrenos. Um tema muito propício para essa época. Boa tarde a todos novamente. Então, a escolha desse tema relacionado a essa época é muito oportuna e importante devido ao nosso apego aos nossos bens materiais, a tudo aquilo que a gente conquista aqui, mas que na verdade não é aquilo que a gente leva, né? É o que nós conquistamos com o nosso trabalho, através de herança, através das atividades que nós desenvolvemos, mas de forma material e não espiritual, que é o que a gente pode levar verdadeiramente para a nossa pátria, né? Quando nós retornamos à nossa verdadeira casa. Nós somos ainda muito apegados a tudo isso. Quando a gente vai estudar história antiga, a gente vê quantos e quantos exemplos de pessoas que pediam para quando fossem enterradas levar quantas roupas, quantos objetos, aquilo que gostava, dinheiro, às vezes várias trocas até de roupas, acreditando que quando despertasse, quando acordasse, ia ter tudo aquilo ali. A gente vê até crianças que mães colocam bonecas, pessoas com vícios que colocam, olha, coloca ali para mim uma caixinha de cigarro, alguma outra coisa, e o que na verdade vai nos prender ainda mais depois
no momento que a gente despertar. Dependendo do país, né, dos costumes, da tradição, até alimentos, né, comidas, né? Até alimentos para várias e várias oportunidades. Então, fala assim, ó, tem que levar tantos quilos disso, daquilo. Aí a gente imagina o que se gasta um caixão para você levar alimentos, roupas, objetos que você gostava, coisas que você tinha vícios. Então, tudo isso vai aumentando os gastos, deixando de pessoas com necessidade que possam usufruir, se utilizar daquilo, e o quanto a gente se amarra ainda mais a tudo isso que a gente já era apegado aqui. O que a gente não pode se perder é no seguinte: se aqui eu tenho esse vício, eu não consigo me libertar, no momento que eu desperto, o vício simplesmente não fica para trás. A gente vai procurar outras maneiras de se utilizar dele. Então, quanto a gente puder ir se desprendendo agora, mais nós estamos nos libertando para essa vida e para a futura. Tanto financeiramente, quanto vício, atitudes, comportamentos, tudo isso. Nós somos devedores uns dos outros. Nós somos amigos, convivemos, mas nós sabemos que existem os nossos irmãos, que nós temos afetos e desafetos. Então, por quê? Porque somos devedores. Nós buscamos, muitas vezes, através das reencarnações, ir quitando essas dívidas. E é isso justamente que vai nos proporcionar a nossa regeneração, quando nós estivermos olhando um para os outros e pudermos nos enxergar como irmãos, né? Então, que tudo isso é relacionado com o desprendimento dos bens terrenos. São as nossas atitudes, o que a gente tem feito, como a gente tem se comportado, né? A morte, na verdade, ela é um divisor. Ali, naquele momento, a gente percebe, eu não era dono nem do meu próprio corpo, que dirá daquilo que eu constituí nessa vida terrena. Se até o meu corpo fica, aí a gente observa, tudo que chegou até nós veio através de Deus. Então é para Ele que retorna, né? Nós não somos proprietários, nós somos depositários. Deus nos permite, momentaneamente, que a gente possa usufruir do corpo, da nossa casa, dos bens que nós conquistamos através do nosso trabalho, da nossa família. Nós estamos mães, estamos pais, estamos profissionais, mas nós somos verdadeiramente espíritos em oportunidade de aprendizado. Nós estamos passando por essa situação, né? Então somos apenas depositários. Quando Deus vier e perguntar para nós o que nós fizemos com os bens que nós recebemos, com a prova da riqueza, com a prova da inteligência, às vezes aquelas pessoas têm inteligência acima da média. O que nós fizemos com isso? Às vezes a gente não divide nem o supérfluo, nem aquilo que a gente tem um pouco a mais. Nem isso a gente é capaz de dividir. A gente está tão avançado na tecnologia, na ciência, em quantas outras coisas que a gente vê, e na nossa parte espiritual a gente ainda tem tanto a evoluir. A gente ainda está tão preso nisso. E tem um ditado popular que diz, né? Dessa vida a gente leva a vida que a gente leva. O que fica é aquilo que você construiu, mas que você construiu através do seu comportamento, da sua índole, da sua moralidade, da sua conduta. Você não vai levar os seus castelos, você não vai levar a sua empresa, aquilo que você construiu com o seu dinheiro. Você vai levar as atitudes que você teve com ele. Que Deus, ele não é contra o dinheiro, ele é contra o apego. Nós precisamos do dinheiro para que a gente possa morar, para a nossa moradia, para a nossa alimentação, muitas vezes para o nosso estudo, para a nossa condução, para a nossa saúde. Nós precisamos para isso. Então, o dinheiro nos serve, nós não podemos servir o dinheiro. E quanto a gente inverte isso, né? Quanto a gente está preocupado com o que nós temos
esquecemos de vivenciar e de sermos. O nosso apego, isso sim preocupa a Deus. O nosso apego, o que nós temos feito nesse sentido. E daí, quando a gente desperta na pátria espiritual, nós vamos olhar para o lado, procurar o nosso castelo, aquela casa que nós demoramos anos construindo, deixamos de viver, deixamos de estar com os amigos, deixamos de frequentar os grupos. Às vezes, abandonamos o centro espírita, abandonamos tudo, as nossas atividades, os nossos grupos de estudo, a nossa família, porque a gente só precisava trabalhar para construir aquele império. A vida passa, o império foi construído, você desencarna, às vezes até mal aproveitou, e o que você levou? Você deixou tudo isso para trás. Os nossos amigos das outras religiões também, né? A mesma coisa. Também, Às vezes todos nós. abandonam as atividades lá na sua igreja, né? Lá no seu templo, né? Abandona tudo e tal por causa de muito trabalho, sempre aquela, chega a ser uma ganância, ânsia, né? Uma ânsia, uma ganância, né? Para adquirir mais e mais e mais, e esquece de coisas importantíssimas, até da família, né? E da própria religião, né, Ana? Exatamente. Que nós, diante da morte, a gente se encontra despido. É aquilo ali. Ali está a nossa verdade. Ali não existe riqueza, ali não existe pobreza, existe o ser. Então aí nós realmente veremos quem somos, né? O que nós fizemos, o que foi que nós constituímos, né? Muitos pais, às vezes, preocupados, falando o que eu vou deixar para o meu filho, que futuro ele vai ter, e vai construindo impérios, e vai fazendo, trabalhando, trabalhando, trabalhando. Aí sai de casa, o filho ainda está dormindo, volta, o filho já dormiu, o filho cresce, se torna um adulto, se casa, o exemplo que ele teve foi aquele, não sabe fazer diferente, porque foi aquilo que ele viu, e a gente acredita sempre que os nossos pais são o nosso modelo, o nosso exemplo, e é assim que deve ser, é o papel, né? É o de ensinar, de mostrar. E o que fica? A oportunidade de você conviver, de você mostrar para o seu filho a importância de dividir, a importância de conviver com os outros, o quanto é importante o seio familiar, porque nós começamos o exercício do amor é no pequeno, a família existe para isso. É o nosso exercício de amor. Você começar ali na família, aí dentro da sua casa, depois com seus parentes, aí na sua escola, na sua vizinhança, no bairro, na sociedade, até que você está pronto para constituir a sua família. Aí se o seu exemplo, se a sua base é de simplesmente trabalhar e guardar, não existe o servir, o dividir com o próximo. Se você não está passando isso para o seu filho, e muitas vezes os pais se utilizam disso, não, eu preciso poupar para que meu filho possa fazer a faculdade. O pai poupa, o filho vai, se forma e o pai continua poupando, continua. O que ele está fazendo? Ele está tentando colocar um véu para mostrar para os outros, para ele ter uma desculpa para a sociedade do papel dele, de só guardar, só guardar, só guardar. Na verdade, ele nem pensou verdadeiramente no filho, porque ele continuou com isso depois. Ou se pensou, limitou o pensamento ali, esquecendo de que mostrar o amor, de que mostrar a oportunidade de nós dividirmos, de nós estarmos auxiliando aqueles irmãos que necessitam. Porque se você está poupando tanto e sempre, chega um momento que você já tem o suficiente. E aí? E o resto? E o supérfluo? Será que nem o supérfluo nós podemos dividir com os demais? E será que o que a gente pode dividir também é só o financeiro? Será que um sorriso, um abraço, um afago, uma atitude, as casas espíritas, e como você falou, as outras religiões também, estão aí para nos dar oportunidades de trabalho. Então, como estão as nossas casas, né? Será que as casas têm oferecido para os seus membros oportunidades de melhorarem, de exercitar esse amor, essa troca? Né? Nós temos aí quantos e quantos trabalhos voluntários a serem feitos, né? Na verdade, quando a gente trabalha acreditando que está trabalhando para o próximo, nós estamos nos trabalhando.
nós estamos melhorando a cada um de nós. Quando a gente faz com amor, com entrega, e não para ir lá simplesmente exercer, olhando para o relógio, esperando a hora de terminar. Né? Quando você vai realmente com amor, com verdade, querendo estar ali, né? Participando daquele momento com alegria. Tem gente que começa a ficar inquieto, né? Chega a certa hora, poxa vida, doido para ir embora, né? E tal, quer ir embora. E às vezes tem coisa lá em casa, na televisão, por exemplo, que a pessoa não quer perder, né? É por causa do jogo, é por causa da novela, né? Verdade. E assim vai. Muita gente às vezes não vai no centro por causa da televisão, às vezes. Por Você causa quer de ver final de novela, então. jogo, né? Final de novela, Vai então, ver nem se final de fala novela, final é de difícil, campeonato, né? É difícil. Se bem que final de campeonato geralmente é nos domingos, né? À tardezinha. Mas dia de semana, à noite, futebol também prende um bocado de homem em casa e não vai no centro. Viu? Ou lá na igreja, né? É, também. E também existem aquelas pessoas que se esquecem de Deus, né? Eles conquistam, têm as coisas, adquirem, e na hora de agradecer a Deus, não existe. Porque ele fala, se eu conseguir, é mérito meu. Eu trabalhei, eu me esforcei, eu acordei cedo, eu saí de casa. Mas ele não se lembra que Deus deu a vida a ele, Deus deu a inteligência, deu o meio de locomoção, deu todo o raciocínio, as oportunidades dele estar fazendo o que ele fez. Esquece, não agradece. E quando alguém fala, olha, você agradeceu a Deus, né? Deus está por trás disso. A pessoa chega a se sentir ofendida, achando que está tirando o mérito dela. É claro que nós temos os nossos méritos, porque Deus pode nos dar vida, nos dar liberdade, inteligência, livre-arbítrio, e nós ficarmos sentados e não fazermos nada. Então, claro que temos os nossos méritos, mas eles caminham junto com todas as possibilidades que Deus estava ali na frente, desbravando para nós, para que nós pudéssemos chegar e atingir as nossas metas. E muitas pessoas simplesmente não reconhecem. E para praticar esse desapego aos bens terrenos, não é fácil, tem que ser um exercício diário, né? Nós devemos apreciar, sim, as coisas, o que nós ganhamos, o que nós trabalhamos, o que nós conquistamos. Sim, isso é muito importante. Mas também, quanto com isso nós ajudamos os outros. Então, eu constituí uma empresa, mas essa empresa serve para dar trabalho aos meus irmãos, aos meus amigos? Eu sou um patrão justo que remunero de forma responsável as pessoas que trabalham junto comigo? Eu me perco frente à minha vida futura com tudo aquilo que eu ganhei? Eu perco o foco das coisas que eu já conquistei? Eu não sou uma pessoa grata a Deus? E se eu perder a minha riqueza? Eu consigo sobreviver sem ela? Como eu posso me portar frente a isso? Mas também esbanjar, a gente sabe que não é o ideal. Se você conquistou, se você herdou aquilo, existe um compromisso com Deus. Ele te deu a oportunidade de você exercitar essa riqueza, de você exercitar como você vai se sair nessa situação. E esbanjar simplesmente não é, eu sou uma pessoa que eu não estou exercitando o desapego, então eu vou lá e esbanjo, gasto de maneira desregrada. Não, você quer exercitar a sua bondade, se pode se dizer assim, então vamos doar às pessoas que precisam, vamos desenvolver algum projeto, uma ONG, uma casa de caridade, ou alguma instituição séria que já esteja em andamento e você queira favorecer, vamos usar isso de forma adequada e que possa chegar e atingir outros corações e irmãos que têm necessidade disso. Muito bem, você disse agora há pouco em relação aos empresários, né? Exato. Aos empresários, tanto do comércio, indústria, empresário do modo geral, principalmente aqueles que têm bastante funcionários, né? Sim. É uma coisa muito importante que você se referiu, olha a responsabilidade de uma pessoa dessa, né? Perante Deus, inclusive, né? Certamente. De como trata o seu funcionário, né? Como trata o seu subalterno, né? A maneira que trata, o modo de conversar, né? Com aquela criatura, e até também
é a parte financeira também, né? Financeira. Em relação à qualidade de vida daquela pessoa, né? Olha a responsabilidade de uma pessoa que tem vários funcionários, de praticar o bem, a oportunidade que tem de praticar o bem para várias pessoas que são dos seus dependentes, né? Porque esses funcionários têm famílias. Então, como você trata o seu funcionário atinge a quantas famílias? Um funcionário que é mal remunerado, que não é o seu patrão não enxerga como um ser humano, ele se sente desrespeitado, ele vai embora para o seu lar triste, ele chega em casa, na medida que ele deveria estar lá feliz, compartilhando com a família tudo que ele produziu, às vezes ele chega revoltado, angustiado. Então a gente não tem noção do ciclo que se forma na sequência, do quão mal nós podemos fazer a tantos e tantos lares. Uma empresa aí com 50 funcionários, vamos colocar uma média aí de 4 pessoas por família, nós já temos aí 200. No mínimo, né? No mínimo. Então, o quanto é importante essa responsabilidade social. E se nós, ao invés disso, de esbanjarmos ou de cuidarmos, nós simplesmente rejeitarmos a riqueza, também é errado. Não, eu não quero nada para mim, eu não quero assumir isso. Eu quero ter a minha vida totalmente simplória, eu não quero participar disso. Se Deus nos deu essa possibilidade, Ele está, de certa maneira, nos observando de perto. Então, se a prova foi dada, vamos ter firmeza, força, coragem, pedir a Deus auxílio nas nossas preces e vamos seguir. Mesmo porque nós não chegamos ao ponto ainda, né, Ana Laura? De um Francisco de Assis, né, de um Chico Xavier, nem né, de longe, né? de uma Madre Teresa de Calcutá, nem Irmã de Dulce, longe, né? nem de longe. Nós estamos muito longe ainda, né? Um dia nós chegaremos lá. Né? Quem sabe? O caminho é o progresso, né? O nosso caminhar é ritmo ao progresso, mas os nossos passos ainda são curtos e lentos, né? Mas estamos caminhando para isso, né? E da mesma forma como foi falado no começo, que tudo que chega a nós é porque Deus provém, se nós formos pensar na transmissão dos bens terrenos. Então, nós estamos falando agora sobre a herança. Então, é possível que o pai que trabalhou a vida toda possa deixar aos seus filhos aquilo que ele constituiu? É lícito isso? Sem dúvida. Nós temos direito familiar sobre isso. Mas quantas vezes a gente vê famílias, pais que trabalharam tanto de forma honrada, honesta, por quantos e quantos anos? Aí o pai desencarna, os filhos assumem, aquilo não dura nada. Aí as pessoas olham, né, e comentam, falam, nossa, olha, foi só trocar a geração que não souberam fazer nada. Então Deus, da mesma forma que Ele nos permite a prova, Ele também pode nos tirar dela. Então não é porque veio como herança que aquilo nunca vai sumir. Se Deus achar que não é oportuno e que nós não vamos ter condições e que aquilo pode nos atrapalhar ainda mais e que nós precisamos seguir de outra maneira, do jeito que vai, vem. Então vamos falar assim, então a pessoa que se perdeu é porque Deus quis? Não. A pessoa não teria responsabilidade, não teve, porque usou mal. Aí Deus, com a sua bondade, recolhe aquilo que ainda pode nos proporcionar maus maiores. Então, quanto o amor de Deus é infinito e supremo, né? Ele nos permite a vida, nos permite as provas, as lições, para que nós possamos a cada dia, a cada momento estarmos evoluindo e nós ainda no nosso momento de desencarne, nosso ou de nossos familiares, nós somos ainda tão limitados, né? Vai chegando essa época agora de finados, a gente, ao invés de fazermos orações, de lembrarmos com saudades, nós somos ainda tão apegados. Isso nós ainda temos quanto a evoluir, né? A gente não sabe lidar
com o desencarne apenas com a saudade e com o agradecimento da oportunidade bendita de ter convivido com pessoas tão queridas e amadas. Nós ainda queremos a presença física e muitas vezes, nesses momentos, a gente até, como já foi falado muito bem por Jesus, né? Como nós somos homens de pouca fé. No momento que nós somos chamados ao verdadeiro teste, a gente se questiona, né? Tanta gente ruim por aí, às vezes, e vai desencarnar logo uma pessoa tão boa. Cada um de nós tem o seu tempo, o seu momento, a sua necessidade, o seu merecimento. Não cabe a nós questionar, e sim estudar mais, aprender, nos colocarmos à disposição e entendermos que do mesmo jeito que as coisas chegam, vão. Assim é a nossa vida, né? Do mesmo modo que nós estamos aqui, como se nós estivéssemos num porto e olhando aquele nosso irmão tão querido, amado, como se estivesse no mar e fosse um barquinho a navegar. A gente está aqui se despedindo, do outro lado do mar tem alguém feliz e falando, ele está retornando. Então nós estamos saudosos e outros felizes recebendo, né? Para a gente finalizar, tem uma historinha muito bonitinha que se chama Joias Devolvidas. É exatamente sobre essa questão do desencarne. Como nós podemos nos portar frente a esses momentos que, para nós ainda que estamos em momentos de aprendizado, como a gente lida com isso, né? Antes de você entrar na historinha, Certo. fale um pouco para os familiares, né? Tem muita gente que fica nessa época do ano muito triste, muito aborrecido, né? Em relação à pessoa querida que desencarnou, né? Às vezes há anos, né? E a pessoa, a esposa, ou o filho, ou o pai, a mãe, né? Ficam às vezes, né, num desespero assim, por muitos anos. E quando chega nessa época, a coisa aperta, né? Aumenta. Aperta, porque aí vai no cemitério, aí vai ver aquela comoção toda, aí atrapalha muito o espírito, né? Sem dúvida. Tudo isso. Eu gostaria, antes de você entrar na historinha, Certo. falar algumas palavras de conforto, alguma orientação para essas pessoas que nessa época ficam tão desesperadas, Ana Laura. Olha, a gente sabe que é um momento muito delicado, né? Todos nós, em algum momento da nossa vida, nós nos despedimos de forma terrena de irmãos, amigos, primos, avós, pais, maridos. E não é fácil. Não é fácil porque nós ainda estamos aqui encarnados, então nós temos essa necessidade física. Porém, o Espiritismo vem aí justamente para nos mostrar que a morte, ela é só uma passagem. Quando nós retornamos à pátria espiritual, nós estamos chegando em casa. E a nossa fé ainda é muito pequena, ela ainda é muito limitada. Ela é linda, maravilhosa quando nós falamos para os outros. A teoria. Quando nós vamos vivenciar, aí a gente dá aquela balançada. Mas esse é realmente o momento mais oportuno que nós temos para testemunhar a nossa fé. Se nós ainda estamos balançando, se ao invés de nós depositarmos aos nossos familiares queridos as nossas preces sentidas, os nossos agradecimentos pela oportunidade de convivência, nós nos lamentarmos, nos desesperarmos, visitarmos os cemitérios e chorarmos compulsivamente, o que nós estamos enviando para esses irmãos é uma carga que pode atrapalhar de tal maneira, às vezes até o despertar dele, porque nós não sabemos quanto tempo cada um desses irmãos leva para despertar. Às vezes a pessoa desencarnou há 5 anos e ainda tem a necessidade de estar adormecida. E justamente no momento que ela desperta, ela se depara com a cena desesperadora do seu companheiro, da sua companheira, do seu filho. Então, quanto nós precisamos libertar. Se o nosso amor é verdadeiro, ele é libertador. Esse apego, ele não combina com o amor. Isso é posse. O amor é livre.
né? O amor é oportunidade de crescimento. Se nós amamos, nós queremos ver o nosso próximo, que é o nosso objeto de amor, feliz. Então, o que vai proporcionar essa felicidade dele é ver que nós também estamos felizes. Naturalmente que seguindo com essa saudade, mas que nós estamos nos preparando para o reencontro. Porque essa é a nossa grande certeza. O reencontro virá. E como nós estamos deixando essa pessoa, né? Então, vamos aproveitar esses dias para orarmos, para agradecer, para desejar que essa pessoa tenha paz, que ela se encontre, que ela possa estar se preparando para o estudo, para outras oportunidades. Então vamos viver essa saudade, mas com a certeza de que o reencontro é verdadeiro, ele existe, ele vai existir. Né? Deus, ele é nosso Pai, ele nos ama, ele quer o quê? O nosso bem. Se a vida fosse só aqui terrena, não iria justificar quantas e quantas dificuldades existem, quantas diferenças. Então, o Espiritismo veio justamente para tirar esse véu e nos mostrar: a morte é uma passagem. Vamos nos libertar disso, vamos deixar essa dor, transformar essa dor, quem sabe, em trabalhos voluntários, ocupar a nossa mente, o nosso espírito e libertar o nosso coração. O melhor que nós temos a fazer pelas pessoas que amamos é orar por elas, por cada uma delas e por nós, para que nós tenhamos força para seguir e lembrarmos que alguém muito amado se foi e muitos amados continuam à nossa volta e que precisam de nós, bem preparados e felizes para seguir essa jornada, né? É muito difícil. Muitas mães, às vezes, perdem um filho e tem mais 4. Os filhos ficam órfãos porque um foi embora. A mãe simplesmente só não está com o filho porque a matéria ainda está aqui, mas esquece os outros. Vamos nos libertar disso. Deus nos permite recomeços diários. Então, vamos viver esse recomeço. Se existiu esse desencarne, lições vêm com ele, né? A gente sabe, cada tempestade traz depois uma flor, alguma coisa. Deus proporciona para nós, em cada momento de dor, um aprendizado. Então, o que nós estávamos precisando aprender com aquilo ali? Será que eu consigo enxergar? Será que foi para eu verificar que eu precisava melhorar? Eu precisava me libertar daquilo ali para poder enxergar outra pessoa? Ou, na verdade, para mim enxergar? Será que eu vivia para cuidar daquele filho doente e nunca olhei para mim? Deixei de olhar o meu marido? Então, eu precisava me resgatar? Porque Deus me deu oportunidade de vida. E por que eu morri viva? Porque eu simplesmente esqueço de mim e dos outros. Não é isso que Deus quer para nós. Não foi para isso que Ele mandou seu filho à Terra, né? Então, nos cabe a oportunidade de resgate de vida, né? Resgate nessa oportunidade que nós estamos tendo. A gente não sabe quando será o nosso dia, mas a gente sabe que quando ele chegar, o que virá para nós é justamente aquilo que a gente plantou. Então, o que eu tenho feito hoje? Então é isso. Você ama verdadeiramente essa pessoa que se foi? Ore por ela. Ore, faça uma prece, transmita paz e ofereça aquilo que existe de melhor no seu coração, o seu amor sincero. E as suas lágrimas, permita que elas se transformem em trabalho para pessoas que necessitam e que você possa, secando essas lágrimas, enxergar o quanto você ainda tem para viver. Todos nós, né? Isso vale para cada um de nós. Muito bem, e lembrando que não há necessidade de ir no cemitério, tá? No dia de finados, né? Não há necessidade, mas se for, né? Vá de uma forma serena, como a Ana Laura disse. Libertadora, uma forma serena, né? Tranquilo, né? Não, mas não há necessidade, né? As orações podem ser feitas em qualquer lugar, né? Ana Oração Laura? não tem lugar. Você pode estar tomando banho e estar orando por alguém que você ama por você. Você pode estar dirigindo, você pode estar trabalhando, almoçando, na hora que for mais adequado. Não existe local e nem posição para a oração. Existe a fé
e o que te move. Isso. Muito bem. Vamos então à historinha que você disse? Vamos lá. A historinha se chama Joias Devolvidas. Então, é a história de uma família composta pelo pai, que era um rabi, por uma esposa prendada, maravilhosa, muito querida, e por 2 filhos amados. Uma família muito religiosa. E o pai, em oportunidade de justamente exercer a religião, precisou se ausentar da família por vários dias. E nessas viagens, as famílias acabavam não sabendo aonde os rabis iam, né? Então, eles saíam a viajar e as pessoas só tinham notícia, a família, quando eles retornavam. E nessa viagem, justamente aconteceu em um acidente, uma tragédia, que os 2 filhos viessem a desencarnar. E a mãe se encontrava sozinha. Ela ficou sem saber o que fazer. O marido não estava. Ela juntou toda a sua dor, pediu força a Deus para que ela conseguisse sepultar os filhos. E quando o marido cardíaco, o rabi, retornasse, ela encontrasse a melhor forma de contar para ele. Os dias se passaram, o rabi, então pai desses 2 jovens, retornou, chegou com muita saudade, abraçou a esposa e já foi rapidamente perguntando pelos filhos. Aí a esposa, com toda a sabedoria que lhe foi permitida através das preces verdadeiras que ela fez, disse ao marido: tome banho, vamos sentar para jantar, aí nós conversamos. Aí ele começou a jantar e perguntou: e os nossos filhos? Ela falou: só um minutinho, marido. Eu tenho um problema muito sério para resolver e eu queria que você me auxiliasse antes com isso. Aí ele falou: eu estou notando mesmo que você está pálida, parece até que você emagreceu. E você estava com um semblante preocupado. Mas vamos juntos resolver, vamos pedir que Deus nos fortaleça e nós vamos resolver esse problema juntos. Aí ela falou: olha, enquanto você estava viajando, um amigo nosso muito querido, que nós amamos demais e confiamos, deixou comigo 2 joias maravilhosas e pediu para que eu cuidasse delas por um tempo. Aí o marido ficou observando a situação e não imaginava onde a conversa daria. E a mulher falou: então, 2 joias tão lindas, eu nunca vi nada igual. Aí ele falou: mas onde está o problema, esposa? Ela falou: então, o caso é que agora eu vou precisar devolvê-las e eu não sei o que fazer. Ele falou: mas como não? Se ele deixou para você como empréstimo 2 joias para que você cuidasse, chegou a data da devolução, você tem que devolver, porque elas não te pertencem. Se você não devolver, é roubo. Ela falou: mas eu nunca vi joias tão lindas, tão preciosas. Falou: aquilo é o que tem de mais valor. Ele falou: mas mulher, você nunca foi uma pessoa vaidosa. Você nunca foi apegada. Vamos lá, eu vou junto com você e hoje nós vamos resolver isso. Hoje nós vamos devolver essas joias tão preciosas e lindas. Ela falou: então, mas eu já as devolvi. Deus já passou por aqui e essas joias eram os nossos filhos. Ele nos emprestou e agora ele veio pegar de volta. E aí o rabi então entendeu o que tinha acontecido. Ele abraçou a mulher, eles choraram muito e depois fizeram uma prece, agradecendo a Deus a oportunidade bendita de terem convivido com os filhos por toda a sua infância e sua adolescência. Aí a gente tem uma historinha que nos remete à nossa própria vida, naturalmente. Como nós lidamos com a morte, com a hora do desencarne? Nós entendemos que nós somos depositários e não propriedade? Os nossos filhos não são nossos, eles são de Deus, né? A nossa vida pertence a Deus, né? Nós somos seus filhos. Nós estamos aqui de passagem. Então, no momento em que nós temos que retornar à nossa verdadeira casa, que seja com tranquilidade, com fé, acreditando que lá é o nosso lugar,
Aqui nós estamos momentaneamente para aprender, mas a nossa casa, a nossa pátria é o plano espiritual. Então é com essa ideia de retorno para o verdadeiro lar, de fé e de coragem, então que a gente encerra essa tarde, esse momento, essa reflexão sobre os desprendimentos dos bens terrenos. Muito bem. Ana Laura abordou em relação à parte mais doída, mais forte, que é em relação à perda de filhos, né? Porque quando é a perda de pai, de mãe, de avô, avó, é uma ordem natural da coisa, vamos dizer assim, né? Uma ordem natural. Quando os pais perdem filhos, aí fica mais dolorido ainda, né, Ana Mais Laura? difícil, mais difícil. É. Parece que vai contra a lei da natureza, né? Com certeza. Bom, eu quero agradecer a Ana Laura Pires, a participação maravilhosa no nosso programa de hoje. E eu deixo os nossos microfones, Ana Laura, para você fazer a prece de encerramento, tanto do programa do rádio, como também a prece para os ouvintes, para os amigos que estão nos assistindo no site avozdoespiritismo.com.br. Eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui mais uma vez. Agradeço ao Nelson, meu amigo, companheiro de fé, de jornada, né, nessa seara bendita. E que nós possamos, então, fechar os nossos olhos, abrindo o coração a Deus, nosso Pai, nos colocando sempre como seus filhos e instrumentos de trabalho. Nós estamos aqui para aprender, para viver, para amar, para refletir. E a cada um, a cada seu tempo, é chegado o dia do retorno. Que nós estejamos paz em nossos corações e saibamos sempre que hoje é o momento oportuno para a reforma, para a mudança. Amanhã a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Então, se tem alguma coisa que eu quero fazer de mudança, se existe alguém que eu preciso pedir perdão, perdoar, que seja hoje, né? Se existe um momento para eu buscar mudanças, que eu me utilize dele hoje, né? Amanhã nós podemos já estar em outra posição e aí fica um pouco mais difícil, né? Não que seja impossível, mas é um pouco mais difícil. Então, que nós possamos a cada dia buscar a nossa melhora, a nossa reforma, oportunidades para o nosso crescimento, buscando sempre a moralidade, tendo as nossas atitudes conforme as lições que Jesus nos ensinou, e que nós possamos, então, neste final de semana, em especial com esse dia de finados, orarmos para os nossos entes queridos, pedindo sempre que eles estejam recebendo aquilo que for de merecimento e oportuno para cada um deles e nos libertando desse apego da matéria, das pessoas e olhando para a vida como uma oportunidade de crescimento e de aprendizado. Que assim seja, Senhor.